Querido irmão, querida irmã, fazemos chegar até você o Evangelho do dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que nós ouviremos é de Lucas, capítulo 24. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto caminhavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso, de obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Jesus então lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegou perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava a Escritura?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, compartilho com você o Evangelho deste 3º domingo da Páscoa, onde novamente vamos nos colocar diante de 2 figuras, os discípulos de Emaús. Pela 2ª vez, nos é apresentado o Evangelho dos discípulos de Emaús no tempo pascal. Por isso, escolhemos o mesmo cenário para o dia de hoje também. Na caminhada da vida, frequentemente fazemos a experiência do desencanto, do desalento, do desânimo. As crises, os fracassos, o
desmoronamento daquilo que julgávamos seguro, a falência de nossos sonhos, deixa-nos frustrados, perdidos, sem perspectivas. Então, aparece que nada fez sentido e até Deus desapareceu de nossa vida. O relato dos discípulos de Emaús, em meio à angústia e tristeza, garante-nos que Jesus vive ressuscitado, caminha conosco, está ao nosso lado, é o nosso companheiro de viagem. Olhemos para o Evangelho e recuperemos o nosso ânimo e coragem. E compartilho com você alguns detalhes desse texto. Quem são os discípulos de Emaús? São pessoas que conheceram, ouviram e se tornaram discípulos de Jesus. Um deles é conhecido, chama-se Cleofas. Detalhe, Cleofas significa possui o brilho da glória. E o outro não tem nome. Por que não tem nome? Pode ser eu, pode ser você. O que está acontecendo? Estão abandonando a comunidade para voltar ao seu povoado de origem. Qual é o estado de ânimo desses dois discípulos? O período do dia revela este segredo. Diz o texto que estavam no cair da tarde, ou seja, caminhavam para a escuridão. Por que estão assim? Porque viram cair por terra todas as esperanças depositadas em Jesus por causa de sua morte de cruz. Certamente se perguntavam: valeu a pena? Adiantou ter abandonado tudo para segui-lo? Fazem perguntas existenciais, mas sozinhos não encontram resposta. Um outro detalhe desse texto é a pedagogia de Jesus. Como você ajudaria duas pessoas nesse estado lastimável? Normalmente chegaríamos com respostas prontas, muitos conselhos. O que Jesus faz? Aproximou-se. Jesus os alcançou no caminho. Jesus põe-se ao lado. Jesus puxa conversa, provoca um diálogo, faz pergunta, mas sobretudo, Jesus tem uma atitude profunda de escuta. Quer escutar suas angústias. Somente depois, aí sim, fala, ensina, questiona e, sobretudo, aquece o coração. Mas Jesus vai além. Deixa-se convidar para entrar na casa e no coração. E ali faz refeição numa mesa comum. Só assim seus olhos foram iluminados, sua esperança foi restabelecida e tiveram força para retomar e retornar à comunidade. Das experiências dos discípulos de Emaús, brotou uma bela oração. Fica conosco, Senhor, pois já é tarde. Eu queria concluir a reflexão deste domingo compartilhando com você uma inspirada oração do Papa Bento XVI, que ele fez no ano de 2007, aqui em nosso país, em Aparecida, na 5ª Conferência de Aparecida. Assim rezou o Papa Bento: fica conosco, Senhor, acompanhai-nos, ainda que nem sempre sabemos reconhecer-vos. Fica conosco, Senhor, porque as sombras vão se tornando densas
ao nosso redor, e vós sois a luz. Fica conosco, Senhor, pois em nossos corações se insinua a desesperança, e vós nos fazeis arder com a certeza da Páscoa. Estamos cansados do caminho, mas vós nos confortais na fração do pão. Fica em nossas famílias, iluminai-as em suas dúvidas, sustentai-as em suas dificuldades, consolai-as em seus sofrimentos e na fadiga de cada dia. Fica, Senhor, com os pobres, os desamparados, os sofredores. Fica, Senhor, com nossas crianças e nossos jovens, que são a esperança e a riqueza de nosso Brasil. Ó bom pastor, ficai com nossos anciãos e doentes. Fortalecei todos em sua fé, para que sejam vossos discípulos e missionários. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Agostinho, Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo. Fiquem em paz, iluminados pela luz do Evangelho. Bom dia a todos. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e o som de sua voz abrasava os seus corações. E diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina.